Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Vexame no Engenhão abala o Cruzeiro e agora a torcida já pede a cabeça de Tite. A diretoria vai segurar a pressão? O que era para ser apenas mais um jogo difícil fora de casa, acabou virando um daqueles capítulos que deixam marca na temporada. O Cruzeiro entrou em campo contra o Botafogo cercado de expectativa, tentando afirmar que estava pronto para dar um passo à frente na competição. Saiu com um 4-0 nas costas, atuação irreconhecível e, pior do que o placar, a sensação de que o time simplesmente não competiu. E quando isso acontece em um clube do tamanho do Cruzeiro, a consequência é imediata. A arquibancada e principalmente o torcedor mais antigo, mais vivido não olha só para o campo. Ele olha para o comando. E o nome que passa a ser questionado é inevitavelmente o do treinador. Tite chegou com status. Não era apenas mais o técnico. Era o nome que simbolizava organização, experiência, leitura de jogo, liderança de vestiário. A diretoria apostou que, com ele, o Cruzeiro deixaria de ser apenas competitivo e passaria a ser respeitado. Por isso, uma derrota como essa não é tratada como algo isolado. Ela ganha peso simbólico. Porque perder acontece. Perder de 4, sem reação, já é outra história. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. O que mais incomodou o torcedor não foi só o placar elástico, foi a postura. Um time espaçado, sem intensidade, com dificuldade de recomposição e, principalmente, sem resposta emocional depois do primeiro golpe. O Cruzeiro parecia sempre um segundo atrasado em todas as jogadas. E isso, para a arquibancada, é sinal de algo maior do que uma simples má noite. A partir daí, o ambiente muda. A torcida começa a se perguntar se o discurso do treinador ainda chega no elenco, se o esquema tático está sendo bem assimilado, se as escolhas estão sendo feitas pelo desempenho ou pelo nome. E, quando essas perguntas começam a aparecer, é porque a confiança já não é a mesma. Internamente, a diretoria sabe que derrotas assim têm potencial de gerar efeito dominó, não só na tabela, mas no ambiente político do clube, na relação com a torcida e até no mercado. Jogador sente pressão, comissão técnica sente pressão, e o treinador, mais do que ninguém, vira o centro do debate. Mas existe um ponto importante que precisa ser analisado com calma. Tite não é um treinador conhecido por trabalhos imediatistas. Historicamente, seus times levam tempo para ganhar forma, exigem assimilação tática, entendimento coletivo, adaptação ao modelo de jogo. A diretoria sabia disso quando fez a contratação. A pergunta agora é: haverá paciência para sustentar essa escolha depois de um resultado tão pesado? Porque o futebol brasileiro tem memória curta. O que hoje é projeto, amanhã pode virar crise. Outro fator que pesa é o momento do Cruzeiro como instituição. O clube tenta reconstruir credibilidade, estabilidade e identidade competitiva. Trocar treinador em meio à temporada sempre passa a imagem de instabilidade. Ao mesmo tempo, ignorar o barulho da arquibancada pode custar caro em termos de apoio. E o torcedor do Cruzeiro, historicamente, não é passivo. Ele aceita derrota quando vê entrega. O que não tolera é apatia. E foi exatamente essa sensação que ficou após o apito final contra o Botafogo. Nos bastidores, a tendência natural da diretoria é tentar esfriar o ambiente, evitar decisões no calor do momento, entender se o resultado foi um ponto fora da curva ou sintoma de algo mais profundo. Porque demitir treinador pode aliviar a pressão momentânea, mas não resolve problemas estruturais se eles existirem. Também existe a questão do elenco. Até que ponto os jogadores conseguiram executar o plano de jogo? Houve falhas individuais determinantes? O modelo expôs demais o sistema defensivo? Essas respostas são fundamentais antes de qualquer movimento mais drástico. O que se comenta internamente é que a diretoria não trabalha, neste momento,
com a ideia de ruptura imediata. Existe o entendimento de que um trabalho precisa ser avaliado no médio prazo, mas isso não significa que o sinal de alerta não tenha sido ligado. E o próprio Tite sabe disso. Treinador experiente, acostumado à pressão, ele entende que no futebol o crédito é renovado a cada partida. O currículo pesa, mas não entra em campo. O que sustenta qualquer técnico é desempenho e resposta do grupo. Agora, o Cruzeiro entra em um momento decisivo. Os próximos jogos deixam de ser apenas compromissos de tabela e passam a ter peso psicológico. Uma boa atuação pode mudar o humor rapidamente. Um novo tropeço pode transformar desconfiança em crise aberta. O torcedor mais velho, que já viu o Cruzeiro em glórias e em quedas, sabe que temporadas são definidas nesses momentos. Não é apenas sobre perder ou ganhar. É sobre como o time reage depois de um golpe duro. A diretoria, por sua vez, precisa mostrar leitura de cenário. Nem se render à pressão imediata, nem ignorar sinais claros de que algo precisa ser ajustado. A condução dessa fase pode definir o rumo do ano. No fim das contas, a pergunta que fica no ar não é apenas se Tite corre risco no cargo. A questão maior é: o Cruzeiro vai usar esse vexame como ponto de virada? Ou ele será lembrado como o início de uma instabilidade que poderia ter sido evitada? Porque no futebol, derrotas pesadas não derrubam trabalho sozinhas. O que derruba é o que vem depois delas. E é exatamente isso que o torcedor do Cruzeiro observa agora, com atenção redobrada e paciência cada vez mais curta.